Lá voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 45 minutos. Estávamos aqui traçando todo o panorama das manifestações nas rodovias federais de todo o país, focando, claro, aqui já em desdobramentos em Mato Grosso. E nesse momento eu vou destinar um espaço para você que está aí nos assistindo, que não para de mandar mensagens, tá? O telefone, o WhatsApp fica aí na tela, justamente para que a gente possa ter essa troca aqui de ideias contigo também. Vamos lá então. Olá, bancada. Tamanha covardia fizeram com essa equipe de reportagem. Eles estavam trabalhando para informar a população. Covardes, é o Arnaldo lá do CPA. Aqui em Rondonópolis não podemos mais sair vestido de vermelho, que já vem esses fanáticos gritar com a gente, tá me dando medo isso. Isso prova o ódio instaurado, é o Valdir. Hoje essa equipe de TV agredida, ontem já foram outras equipes, amanhã outros. Bem-vindo ao campo dos intolerantes. Esses agressores deveriam ser processados pela Record. Bom dia a vocês. Essa crise toda é totalmente responsabilidade do presidente. Ele só provoca o caos no país. Esse WhatsApp idiotizou as pessoas. É o Orlando Messias, lá de Pedra Preta. Bom dia, bancada. O governo do mito já acabou. Ele está com vergonha da presepada que fez no último dia 7. Pergunte ao professor se essa mudança que ele se refere inclui a baixa dos preços da carne, do feijão, do combustível. Bom dia. Infelizmente, a crise institucional foi criada pelo próprio governo federal. Bom dia, bancada. Não vejo a hora de chegar outubro de 2022. Me arrependi de votar no Bolsonaro. Não vejo a hora de corrigir meu erro. Infelizmente, esse incompetente e inconsequente está quebrando o país. Espero que apareça uma terceira opção. Bom dia, Kleber. O presidente Jair Bolsonaro não fala só para uma bolha. Muito mais de 20% da população quer sim boa parte das ideias que ele defende. O Brasil está nessa crise porque os governos anteriores roubaram muito e agora o atual governo está colocando a casa em ordem. Entenda, o povo vai reeleger Bolsonaro 2022. Bom dia, Haroldo. Bolsonaro, com as palavras dele, está dando tiro no pé. Sou Bolsonaro, não sou Lula. Bom, gente, as manifestações aqui, na medida do possível, eu vou mostrando aqui o seu comentário. São muitos, viu? Um novo recorde aqui a cada manhã. E hoje chamar a atenção as pessoas ponderando sobre as últimas declarações, os posicionamentos do governo federal. E nós estávamos aqui mostrando a situação das rodovias e nós estamos com uma equipe tentando chegar, viu, lá no principal ponto de bloqueio na BR-070, não conseguiu chegar ainda, justamente porque existe ali muitos caminhões parados. Olha só essa fila aí, e a nossa equipe está com dificuldade de chegar até o local para falar, com o líder desse movimento, porque aqui a gente tem que ouvir todos os lados. A equipe quer ser democrática, ouvindo quem está organizando essa paralisação. Então, o cenário, por enquanto, aqui é de muita dificuldade nas rodovias. Você que estava pensando já pegar estrada, um pouquinho mais de cautela, vamos aguardar, ver o que vai acontecer ainda nas primeiras horas da manhã, diante do que o próprio ministro de Infraestrutura acabou manifestando, pedindo para que parasse com essa concentração, que os bloqueios fossem desfeitos, porque agora de manhã a informação que nós temos é que pelo menos aqui nas rodovias federais de Mato Grosso, 6 bloqueios estavam acontecendo, tá? Então são caminhoneiros em ato de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, que até o momento continuam com 6 bloqueios em diversas rodovias de Mato Grosso. Em todo o país, a princípio seriam em 15 estados, tá? E a manifestação prolongou os atos aí que começaram no dia 7 de setembro. Essas imagens, elas foram feitas agora, viu, gente, pela nossa equipe, saindo ali de Rondonópolis, pegando, aquele trecho da BR, saída para Rondonópolis. A gente vê que um lado da pista está totalmente paralisado.
Professor Haroldo, Kleber Lima, será que de fato os caminhoneiros, Kleber, será que vai haver aí a obediência ao pedido do ministro de Infraestrutura em nome da economia, em nome dos brasileiros, para que o Brasil continue trabalhando ou não? Em nome do presidente, em né? nome que é do presidente. Que eles dizem estar seguindo, né? Em nome do presidente. Isso é mais ou menos o seguinte, você pega tem pessoas que adestram o cachorro para briga, para luta, e enraivece o cachorro e deixa aquilo vir um monstro, uma fera, e solta aquilo depois para brigar. O problema é quando ele perde o controle, quando esse cachorro fica tão irado que ele já não obedece mais nenhuma voz de comando. Aí ele fica um perigo para, inclusive, quem o adestrou. O que a gente está assistindo hoje em relação aos caminhoneiros é mais ou menos isso. O presidente instigou tanto, os caras foram tanto para o enfrentamento que agora ele não consegue tirar os caras de volta. Há quem diga, eu li isso ontem na imprensa nacional, tem muitas teorias de conspiração também, algumas fantasiosas, mas como a gente está num momento assim que muita coisa que a gente está acompanhando e assistindo, a gente não conseguia imaginar, eu pelo menos não conseguia, em 30 anos de profissão como jornalista, eu não conseguia. E olha que assim, vendo o impeachment de Collor, com cara pintada na rua, vendo black blockers na rua em maio de 2013, no governo da Dilma, vendo um tanto de coisa, não podia imaginar que houvesse um descontrole dessa maneira. Tá difícil controlar. Ontem, no finalzinho do programa, eu disse que queria fazer uma distinção de reconhecimento à atuação das polícias militares pelo Brasil inteiro. Havia um grande temor pela incitação que era feita pelo presidente em cima das polícias, que as polícias pudessem romper a ordem democrática e ir armadas para os confrontos, para os protestos, transformando-os em confrontos. Graças a Deus isso não aconteceu. As corporações da Polícia Militar no país inteiro, especialmente nas cidades onde houve mais manifestações, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, garantiram a ordem, evitaram os excessos e, de novo, o Brasil vai precisar contar com as suas polícias nesse momento. Com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, e eles precisam entender que é um momento em que o Brasil precisa deles para garantir a ordem. E como você falou aqui, Luciana, que a gente ouve todos os lados, eu quero trazer aqui uma notícia publicada no Hiper Notícias ontem, que é o seguinte: presidente do Sindimate afirma que é contra o bloqueio das rodovias e pede apoio policial. Certo. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Mato Grosso, Sindimad, Eleus Vieira de Amorim, afirmou ao Hiper Notícias que a instituição não apoia o bloqueio de rodovias federais como forma de protesto e que a polícia tem que ser acionada para liberar trechos que estejam trancados. Então não há uma unanimidade nem no próprio setor para a gente tentar mostrar para a nossa audiência que essa liderança que quer partir para medidas mais extremas, inclusive agressão contra jornalistas, é isolada, é uma minoria, não reflete, não representa a maioria nem dos caminhoneiros, nem do setor produtivo de Mato Grosso, nem do Brasil, né? Professor Haroldo? Luciana, os militares, eles têm informações privilegiadas. Eu não sei se o presidente Jair Bolsonaro tem informações que nós não temos, né? Mas o que eu entendo e tenho convicção disso, né? De que se realmente as pessoas que se manifestaram dia 7 de setembro, os caminhoneiros, né, e mais boa parte da população perceber que o presidente Jair Bolsonaro é mais do mesmo, vence o establishment, vence o sistema de coalizão, vence a podridão toda que esse país vive há muitos anos. Então é preciso que realmente ele se posicione, seja estrategicamente ou não. Não sei o que está passando na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas eu espero profundamente que ele haja como um estadista, né? Pense no Brasil como um todo, entre num processo de conciliação, de diálogo com os demais poderes, né? Se tiver que recuar alguma coisa, recue em prol do futuro desse país, né? O país não pode parar nesse momento por conta de birra. E a coisa é interessante, Kleber e Luciana, mais um ariano. Lembra que eu sempre falo para vocês aqui? Meu Deus. Bolsonaro é do signo de Áries. O ariano não recua, assim como Mauro Mendes não recua e Emanuel Pinheiro também não recua. Eles vão até a morte, se for preciso. Eu estou deixando claro, eu falo que vocês pensam que é brincadeira, mas não é brincadeira não, tá entendendo?
E olha, Mas ele já comprou... o Ariano não pode evoluir, as pessoas não O Ariano, têm essa oportunidade? Luciana, o Ariano é fogo. O Ariano é fogo, não adianta, ele vai até a morte, entendeu? Se for possível. Tá entendendo? Quer dizer, então, esse é o meu receio. Então, vamos aguardar, vamos ver o desdobramento de tudo isso. Pelo menos por enquanto, o primeiro desdobramento não é bom para o país. Essa questão de travamento de rodovias é péssimo, né? E eu acredito e estou muito inclinado, né, às declarações do ministro Tarcísio. Eu acho que ele pode, juntamente com o presidente, achar um viés aí de conciliação e de acordo entre os poderes para que esse país possa realmente crescer. Haroldo, eu fiz ontem essa pergunta, eu fiz algumas perguntas ontem para vários membros da bancada federal de Mato Grosso. Fiz para os 3 senadores, Jaime Campos, o Wellington Fagundes e o Carlos Fávaro, e fiz para alguns deputados federais, deputado Zé Medeiros, deputado Nelson Barbudo, deputada Rosa Neide. Primeira pergunta, como eles avaliam o ato de 7 de setembro, especialmente aqueles que apoiam o presidente, se correspondeu ao que eles esperavam, foi aquém ou foi além? Os bolsonaristas, 2 falaram, né? O Medeiros falou que foi dentro do que eles esperavam. Um que eu trato como deputado, porque ele até é mais atuante do que alguns que têm mandato, que é o Vitório Galli. O Vitório Galli hoje, quero fazer esse destaque aqui, para mim é o maior deputado da bancada do Bolsonaro aqui. Tem mais, assim, é ele na rua, é o Vitório Galli na rua, ele está na igreja, ele liga, porque o Bolsonaro atende ele toda hora, ficou íntimo. Nós tivemos um deputado aqui, da região de Tangará da Serra, antigamente, chamava José Amando. O slogan dele era o seguinte: o amigo do presidente. Você lembra disso? O amigo do presidente. E agora nós temos um outro amigo do presidente, que é o Vitório Galli. Presidente, aí ele vai para o culto, ele mostra, ele vai na quitanda, ele mostra o presidente. Onde ele vai, ele liga, põe o presidente para conversar com as pessoas. Então é o Vitório Galli na rua e o Zé Medeiros na rede social, que é muito ativo lá na rede social. E eles concordam que o movimento foi grandioso e tal, não reconhecem que houve exagero no discurso do presidente de propor o descumprimento de decisões judiciais, dizer que não vai cumprir, mas acreditam na conciliação. Eles perguntam, mas como que seria essa conciliação? O Supremo tem que recuar. Aí eu perguntei a ele, mas recuar como? O que eles teriam que fazer? Não, tem que recuar. Mas como? Então, assim, querem um caminho de pacificação, mas só se o outro lado recuar. Aí fica difícil. Enquanto isso, e quero registrar que o deputado Nelson Barbudo não quis falar, Luciano. Disse que não quer falar, ele só fala se ele vier aqui ao vivo para debater comigo. Eu falei, deputado, eu não sou debatedor, eu sou jornalista, eu faço pergunta. Não, mas você me falou, esculhambou lá outro dia, que ele zangou, porque eu falei assim, que enquanto São Paulo tem o Tiririca, nós infelizmente temos o Nelson Barbudo. Certo. Kleber Lima, desculpa interrompê-lo, mas é que nesse momento a gente vai conseguir entrar ao vivo com o repórter Daniel Santos. Vamos então diretamente lá para a BR-070. Daniel, diz pra gente qual a situação aí, vai manter o bloqueio das rodovias ou não? Vai haver a desmobilização desse movimento de paralisação das BRs? Daniel, bom dia para você. Bom dia, Luciana. Bom dia para quem está aí no estúdio, para a bancada, para quem está nos acompanhando em todo o estado de Mato Grosso. Eu estou aqui na 364, já saída para Rondonópolis, a cerca de uns 4 quilômetros, mais ou menos, do centro de treinamentos do Cuiabá, já na entrada ali para imigrantes. Aqui em frente tem um posto bem movimentado, um local de grande concentração de caminhoneiros. A gente observa, isso aqui, ó, não temos bloqueio aqui na 364, não temos bloqueio na 070, pontos de bloqueio. Nada radical, por exemplo, lá não está passando veículos de passeio, não está passando caminhonete, não, nada disso, tá? Caminhões estão parados, alguns poucos se movimentando com cargas perecíveis. E eles passam por aqui, conversam com lideranças do movimento que estão conversando também com policiais rodoviários federais e segue viagem. O que a gente observou até numa imagem um pouco antes, ainda nas proximidades do Capão Grande, Várzea Grande, na rodovia dos Imigrantes, 070,
é faixa da direita. Para quem vai pela Imigrantes, sentido Trevo do Lagarto, a faixa da direita toda ocupada. E eu questionei a Polícia Rodoviária Federal justamente sobre isso, perguntando para esses homens que estão aqui. Tá, mas como é que fica, por exemplo, a faixa da direita? Ela está toda obstruída, né? Filas e mais filas de caminhões que não estão se movimentando. Eles estão parados em cima da rodovia. E o policial rodoviário federal respondeu: a gente não tem o que fazer. Chega num momento que a imagem é essa. Mostra ali, Valdeir. Os pátios estão todos tomados por caminhões, caminhoneiros cuidando da carga, outros preparando café da manhã, outros sentados, reunidos, esperando alguma decisão das lideranças desse movimento em todo o país. E aqui também não é diferente. Então eles disseram o quê? Ó, a gente está monitorando, está acompanhando, movimento muito pacífico, há diálogo com esses representantes, com essas lideranças, mas chega um momento que os pátios não cabem mais, os pátios estão lotados e os caminhoneiros ficam às margens da rodovia ou ocupando uma das faixas, que é o caso da rodovia dos Imigrantes. A gente está aqui aguardando uma reunião. Mostra ali, Valdeir. As lideranças estão conversando. Então nós temos aqui uma liderança em contato com Brasília, em contato com outros estados. Eles estão conversando, acabaram de dialogar com a Polícia Rodoviária Federal, até para atualizar o que está acontecendo desde a madrugada, amanhã desta quinta-feira, aqui na 364 e também na rodovia dos Imigrantes. Mais detalhe dessa história toda: a gente recebeu a informação de que eles iriam se reunir, fazer uma reunião bem grande aqui mesmo, já para transmitir um pedido do presidente Bolsonaro para que esse movimento ele seja encerrado. Então é esse o objetivo. Problema que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, nós temos aqui autônomos também nesse trecho. E alguns caminhoneiros que não se sentem representados por esses que estão aqui querendo promover a reunião. Eu digo querendo porque eles ainda estão conversando para fazer a tal reunião com aqueles que estão ali do outro lado. Então não tem uma liderança unificada, uma pessoa que responda pelos caminhoneiros. São algumas lideranças. Umas com a intenção de dar o play aqui no áudio, é isso que eles vão fazer, né? Vão rodar um áudio do presidente Bolsonaro, conversar com esses outros caminhoneiros e tentar entrar num entendimento. Foi essa a orientação que eles receberam aqui no local. Entrem num entendimento, porque a orientação que vem de Brasília é para que o protesto, esse movimento, ele seja já encerrado nesta quinta-feira. Os autônomos não querem saber de fechar, de encerrar esse movimento hoje, não. Querem permanecer com bloqueios e ser ainda um pouco mais radicais, que é justamente o bloqueio total, sem passar veículos de passeio, utilitários. Passaria, nesse caso, somente ambulância, caminhões de oxigênio e também cargas perecíveis. Então a gente segue por aqui, acompanhando, aguardando o sinal dessas lideranças para saber se de fato essa reunião vai acontecer. E a todo momento é isso aqui, ó. Os caminhões chegam nesse local, já fazem meia volta e procuram um local para estacionar. É esse o momento aqui na 364, para frente do Distrito Industrial, bem pertinho de um local de comercialização de vinhos, muito conhecido aqui na saída para Rondonópolis. Luciana. Ok, Daniel Santos, olha só, qualquer novidade você entra novamente ao vivo aqui conosco. Temos ainda, né, um bom tempo aí de programa e aí fica esse acordo entre nós, hein? Esperamos novamente, viu, uma entrada sua para ver se essa reunião aconteceu, né, professor Kleber? Porque sim, a voz de comando já saiu do governo federal, mas por enquanto, pelas informações aí do repórter Daniel Santos, existe ainda uma certa resistência para fazer a desmobilização. Mas a gente vai trazer esse assunto ainda, porque vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.